Eu sou o SUS. 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 Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O Repórter SUS desta semana vai falar sobre hepatites virais em referência ao Julho Amarelo. O mês está dedicado a chamar a atenção para essa doença que mata cerca de 1,4 milhão de pessoas por ano ao redor do globo, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Esse é o principal desafio de saúde pública desta década. Então, hoje, o nosso tema aqui no Repórter SUS diz respeito a um problema que a OMS encara como um problema focal, um problema importantíssimo de ter atenção das nações, dos países. A hepatite B, por exemplo, foi responsável por 1,3 milhão de mortes em 2022, enquanto a hepatite C vitimou 240 mil pessoas. No Brasil, a situação é inversa, o tipo mais letal é o C, enquanto o tipo B vem em seguida. Nos dois casos, a transmissão ocorre por contato sexual e compartilhamento de seringas. De forma geral, a hepatite é uma inflamação no fígado com diferentes causas, sendo as virais as mais preocupantes. E é uma doença silenciosa. Muitas vezes, ela só é identificada quando é realizada uma testagem voluntária. Tem também a menos frequente, mas bastante comum na região Nordeste, hepatite A, transmitida por ingestão de alimentos contaminados e por falta de saneamento adequado. E eu tenho certeza que quem acompanha o Repórter SUS, a cobertura de saúde do Brasil de Fato e o trabalho da Fundação Oswaldo Cruz já está entendendo do que a gente está falando aqui. Estamos falando de uma doença negligenciada. Quando a gente fala de doenças negligenciadas, a gente está trazendo algumas metas relativas a todas as doenças que estão nessa lista, né? A meta da OMS para a hepatite adotada pelo Brasil é de diagnosticar 90% das pessoas, tratar 80% das pessoas que receberam diagnóstico positivo e reduzir em 90% as novas infecções e em 65% a mortalidade. É um objetivo muito complexo pelos fatos que a gente já trouxe aqui na nossa introdução, as maneiras de transmissão, os números que o Brasil tem em relação à hepatite e as estimativas da OMS de cobertura de diagnóstico aqui no país, de 34% para as virais, enquanto apenas 3,6% das pessoas recebem tratamento adequado. É muito, muito pouco para essa meta. Então a gente vai entender como é que a gente consegue alcançar esse objetivo, se ele é possível de ser alcançado até 2030, que é o nosso prazo para essas metas. E para detalhar esse cenário, comentar essas estratégias que devem ser adotadas para a gente alcançar essas metas, o Repórter SUS recebe hoje a chefe do Laboratório de Hepatites Virais do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Lívia Melo Vilar. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Lívia. Obrigada a você, Nara, e a toda a equipe do Repórter SUS, né, por esse convite. É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre hepatites com vocês. Assunto seríssimo, a gente fala pouco, muitas vezes a gente deixa ele só para o mês de julho. Aqui no Repórter SUS a gente já falou no geral sobre as doenças negligenciadas, mas agora a gente achou que era o momento de falar especificamente sobre as hepatites, que a OMS classifica como o maior desafio dessa década. Por que isso, Lívia? Então, né, Nara, você falou aí um panorama bem interessante, né, sobre as hepatites, né? As hepatites, né, é muito importante, assim, que a gente saiba que, na verdade, o que é hepatite, né? É uma inflamação do fígado. E, desse modo, ela pode ser causada por N fatores, né? E um deles, um dos fatores que são muito relevantes são as hepatites virais, né? Esse mês, né, de julho, ele justamente
foi elencado para um mês de combate, né, às hepatites, principalmente as hepatites virais, porque realmente, né, a gente vê que são ainda, né, doenças que têm, né, uma distribuição mundial com muitos casos e que muitas pessoas desconhecem, entendeu? Então, por isso, realmente, o impacto, né? Você tem uma alta distribuição com pouco conhecimento sobre o assunto. E essa fórmula é perigosíssima, né, na área da saúde. A gente ter pouca informação sobre determinado assunto para a nossa população é praticamente a senha para que aquela doença continue existindo no nosso dia a dia, no dia a dia das nações. E o fato dessa doença estar nessa lista de doenças negligenciadas, que a gente chama também de as doenças da pobreza. O que é que isso significa, Lívia? Significa, por exemplo, que as hepatites estão mais presentes no que a gente chama de sul global, nos países menos ricos do mundo. Esse é um desafio maior para esses países em desenvolvimento, por exemplo? Então, não necessariamente, Onara, porque assim, na verdade, o que acontece, né? As hepatites virais, né? Elas, por exemplo, elas são causadas por 5 agentes, né? 5 vírus, que vão ter mecanismos, muitas vezes, de transmissão, distribuição bem diferentes, entendeu? Apesar, todos eles vão atacar o fígado, mas vão ter formas, né, de transmissão diferentes. Então, por que negligenciadas, né? Porque algumas dessas infecções, né, realmente vão ser mais comuns, né, em países, né, do sul global, né, em países com condições socioeconômicas, né, piores, né, mas outros vão ter também uma prevalência, né, vão ter um número de casos, na verdade, bastante alto, inclusive em países, né, considerados, como a gente falava, né, antigamente, né, desenvolvidos, né, países com condições socioeconômicas mais altas, né, por causa dessas diferenças aí de transmissão, né, e distribuição. Por exemplo, falta de medicamento, pesquisa, acesso a tratamento e a diagnóstico pesa nessa classificação do negligenciadas? Sim, pesa bastante, né? Você tem hoje, né, das 5 hepatites virais, né, que são, né, classificadas A, B, C, D e E, né? 3 delas vão causar uma infecção crônica, né, que é a hepatite B, C e D, né? E o acesso, né, ao medicamento, a distribuição desses medicamentos, ela é muito mais dificultada, né, em países que têm uma condição socioeconômica menor, que muitas vezes também não vão ter condições de fornecer, né, tanto medicamento quanto vacina, no caso, por exemplo, da hepatite B, que tem uma vacina. Então, isso tudo pode interferir, sim. Falando agora de Brasil, falando na verdade de SUS, Sistema Único de Saúde. O nosso sistema possui estrutura de diagnóstico e tratamento para pacientes com a doença, mas o que falta para aumentar os índices de cobertura? Por exemplo, descentralização, alcance dos pacientes, são problemas para a nossa estrutura pública de saúde no caso das hepatites, Lívia? O nosso sistema, né, ele é um sistema referência mundial, assim, né? Várias vezes, quando a gente está ou em congressos internacionais, ou quando eles vêm aqui visitar a gente, eles ficam bem impressionados, né? Principalmente com a questão da disponibilidade de tratamento. Em muitos países, inclusive, né, países desenvolvidos, você não tem essa disponibilidade de tratamento para toda a população. Então, isso é um diferencial bem positivo da gente. Mas, ao mesmo tempo, o nosso país é o quê? É um país, né, de dimensões, né, continentais. A gente tem regiões, né, no Brasil que são regiões de difícil acesso, seja por questões de violência, seja por questões de localização. E isso, muitas vezes, acaba impedindo, primeiro, o acesso ao diagnóstico, porque aí você não consegue saber quem tem a doença, quem está positivo, e, consequentemente, você não fornece o tratamento, né? Então, hoje em dia,
um dos nossos grandes objetivos é realmente tentar, né, aumentar esse acesso ao diagnóstico, para aí facilitar, consequentemente, o tratamento. Pois é, porque diante das metas que a gente tem para cumprir no que diz respeito aos objetivos relativos às doenças negligenciadas, essas porcentagens que a gente trouxe aqui na abertura do nosso Repórter SUS são muito baixas, né, Lívia? É bem preocupante que o Brasil tenha tão pouca gente em tratamento para essa doença, não? Sim, com certeza. E assim, isso está muito relacionado realmente ao diagnóstico. Não ter como muitas vezes acessar essas pessoas, fornecer, né, um diagnóstico, né, rápido e preciso, isso acaba interferindo, nesse acesso ao tratamento. Por isso, inclusive, né, nossa equipe aqui do laboratório, a gente tem alguns projetos justamente para desenvolver testes, né, rápidos de diagnóstico para facilitar mais ainda o que já está disponível aí no SUS. Entendi. Como é que a gente pode ter atenção no nosso dia a dia para identificar algum sintoma, por exemplo, que possa ser relativo à hepatite, embora ela seja uma doença silenciosa? E mais importante, acho que tem alguns comportamentos sociais também que precisam ser colocados ali na listinha da prevenção, né, Lívia? Sim, com certeza. As pessoas muitas vezes elas não vão saber que estão com hepatite, porque em muitos casos ela se apresenta de uma forma que a gente chama de silenciosa, né? Tipo, sem sintomas. Então a pessoa só vai muitas vezes descobrir que está com hepatite quando já está num estado mais avançado, né? Com uma cirrose, né? Com um dano realmente maior do fígado. Mas, em geral, né, nos casos em que a gente tem algum sintoma, né, que aparecem os sintomas, quais vão ser esses sintomas? Pele amarela, urina escura, que a gente chama que é a urina, né, de cor de Coca-Cola, fezes esbranquiçadas, dor realmente aqui no abdômen, né, principalmente na parte direita, que é onde se encontra, né, o fígado, né, na parte direita em cima, e também enjoo, né? Então, assim, a pessoa pode ter esses tipos de sintomas que são sintomas característicos aí de hepatite. Duas outras coisas super importantes. Primeiro, fazer, né, exames de sangue que não sejam somente hemogramas, né? Geralmente, né, quando a gente vai fazer um check-up, né, anualmente, o médico, além do hemograma, geralmente sempre, né, prescreve outros exames, entre eles o que a gente chama de hepatograma, né? Que são exames para avaliar enzimas, né, como transaminase, fosfatase alcalina, né, bilirrubina, são enzimas que estão relacionadas a algum dano do fígado. Se elas estiverem alteradas, o médico vai observar. Outra forma também de saber, né, é indo também, né, em unidades básicas de saúde que têm disponíveis testes rápidos de diagnóstico para hepatite B e C. Aí você consegue saber exatamente se você está ali infectado naquele momento. E em relação à condição, como você falou, as condições sociais, né, a gente realmente vê, né, principalmente no caso das hepatites de transmissão entérica, né, como hepatite A, por exemplo, que falta de saneamento básico, não ter acesso à água encanada, a esgoto tratado, tudo isso pode facilitar a propagação desse vírus e, consequentemente, a transmissão. E aí, nesse caso, a prevenção dessa doença, gente, entra muito na conta do poder público, das condições que são dadas às nossas populações urbanas, rurais, para o dia a dia, para o acesso à água tratada, para o acesso a esgoto. É claro que a gente está falando aqui de uma responsabilidade individual, no sentido de ir ao médico, fazer os exames anuais, ter uma relação com a sua equipe de saúde da família, da sua vizinhança, ou com as unidades de pronto atendimento, as unidades de atendimento do SUS da sua vizinhança, o postinho de saúde. O Sistema Único de Saúde oferece essa estrutura para ser usada. E aí a gente tem essa responsabilidade individual. Frequente as unidades de saúde, cuide da sua saúde. Agora, no caso da hepatite e no caso das doenças negligenciadas, existe uma responsabilidade da política pública, do poder público, e não é à toa que essas doenças têm a atenção da Organização Mundial da Saúde, que está incentivando as nações a irem no caminho
caminho da política pública. Então, é muito importante a gente trazer esse tipo de elemento sempre que a gente está falando desse tipo de doença. E falando de vacina, Lívia, entre as hepatites mais comuns e a mais letal no Brasil, tá a hepatite C. E ela é a única que não tem vacina. O que impede a existência de um imunizante para esse tipo de hepatite? Então, a hepatite C, né, ela tem algumas características que lembram muito, né, ao HIV, né, que é um outro vírus que a gente não tem vacina, né? Então, assim, a dificuldade, né, de você ter um modelo, né, animal para poder estudar melhor esse vírus, consequentemente, poder propagar, né, também esse vírus em cultura celular, do laboratório, a taxa de replicação dele, tudo isso acaba interferindo e, né, impossibilitando realmente a gente ter uma vacina. Porém, né, no caso da hepatite C, hoje, a gente tem um tratamento que é muito efetivo, né, com taxas de cura de acima de 95%, entendeu? Então, isso é muito bom. Então, por isso que é importante o quê? Diagnosticar, é o que a gente fala. A gente tem que diagnosticar, fazer o teste rápido disponível aí nas unidades básicas de saúde, porque aí a pessoa vai saber que está, né, com hepatite C e, consequentemente, vai ser encaminhada para o tratamento. A vacina para hepatite A está disponível para pessoas adultas só na rede privada e para determinados grupos. E a gente sabe que o nosso PNI, o nosso Plano Nacional de Imunização, ele acrescenta vacinas nos imunizantes disponibilizados no Sistema Único de Saúde de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade e de acordo com outros fatores, né? Como a estrutura que a gente tem para oferecer, até a presença de geladeiras nas unidades de saúde é um fator levado em consideração para isso. E aí, diante de tudo isso, desse cenário, eu te pergunto, Lívia, seria indicado ampliar essa disponibilidade no Sistema Único de Saúde da vacina para hepatite A? Ou os números que a gente tem no país e todas as outras questões relativas a essa decisão fazem com que a decisão de não ter no SUS seja justificada? Então, na verdade, a hepatite A, né, a vacina, ela está disponível no SUS para crianças, né? Uhum. Então, assim, as crianças, elas já podem tomar vacina, que foi, né, incluída no PNI, e nos últimos anos, o que a gente observou, né? Que isso fez realmente, né, que diminuísse muitos casos, né? Há 25 anos atrás, né, a hepatite A era uma doença considerada principalmente o quê? Infantil. Era muito comum em criança. A gente ouvia falar assim, olha, você perguntava para a pessoa, você já teve hepatite? A pessoa falava, já tive, né? Só que geralmente era o quê? Hepatite A, que era muito comum em criança. E aí, nos últimos anos, depois da introdução da vacina para crianças, a gente começou a ver uma mudança nesse quadro epidemiológico que a gente chama, onde aí a doença, né, começou a ocorrer mais o quê? Em adultos jovens, né, que não tinham sido vacinados, né? Como para incluir cada vacinação, né, no sistema, há uma avaliação de custo, né? Hoje em dia, né, o Ministério da Saúde realmente considera que a estratégia mais eficaz é realmente manter nas crianças, e no caso dos adultos, né, adultos jovens, né, realmente ela vai estar disponível somente para alguns grupos específicos. Então, por exemplo, se a pessoa tem hepatite C, né, por exemplo, ela pode sim solicitar, né, procurar realmente nos postos públicos a vacina para hepatite A. Mas realmente ela vai ser mais difícil e, infelizmente, por enquanto, ela está mais disponível nas clínicas privadas para os adultos. É preciso deixar bem claro, gente, que existem, como a gente falou aqui, estudos para que essas decisões sejam tomadas, porque a gente sabe que tem determinados campos políticos que usam esse tipo de informação
para questionar o nosso Sistema Único de Saúde, para questionar a nossa máquina pública de assistência social à nossa população. A gente viu isso acontecendo com a dengue, a quantidade de desinformação sobre a compra da vacina que circulou no Brasil, principalmente no ano passado. Então, aqui, ó, como a Lívia bem explicou, existe uma estratégia adotada que é baseada na ciência, em números, em estatísticas, né? Bom, a infecção no fígado, Lívia, pode se tornar uma questão crônica se for causada pelos vírus da hepatite B, da hepatite C e da hepatite D. Existe dificuldade de manutenção da rotina de tratamento por parte dos pacientes? É um tratamento, por exemplo, que deixa muitos efeitos colaterais? Como é que é a adesão a essa rotina de tratamento no Brasil? No caso da hepatite C, né, é um tratamento por via oral, e aí isso facilita bastante, né? E por um período, né, menor. Então, muitas vezes, né, hoje a gente vê uma adesão bem maior, né? Para hepatite B, a gente vai ter medicamentos tanto, né, administrados pela via oral quanto, né, injetáveis. Para hepatite B, a maioria, muitos desses medicamentos vão ser administrados por toda a vida da pessoa. E aí, realmente, a gente tem uma dificuldade maior, né? Da mesma forma que a gente vê para outras doenças, como, por exemplo, doenças cardíacas ou diabetes, né, que você tem um tratamento realmente a longo prazo, né? E isso aí acaba realmente afetando um pouco essa adesão. E para hepatite delta, né, ou hepatite D, né, aí o medicamento também é atualmente disponível, né, é um medicamento injetável e que realmente a adesão, ela nesse tipo de tratamento, muitas vezes acaba sendo um pouco mais difícil, né, do que um medicamento oral. Daí que a gente leva em consideração uma premissa que aqui no Repórter SUS é muito presente, a necessidade de fortalecimento da nossa atenção primária. Olha só, gente, a adesão ao tratamento, que é um tratamento para a vida inteira, tem tudo a ver com acompanhamento médico rotineiro, que no Sistema Único de Saúde pode ser feito pelas equipes de saúde da família, por exemplo. Nesse caso das hepatites, Lívia, por tudo que você está trazendo aqui para a gente, a atenção primária é muito essencial. Essa avaliação existe por parte de vocês que estudam a doença e que estão no dia a dia do combate? A atenção primária é um ponto focal para as hepatites? Com certeza, com certeza. A gente tem alguns trabalhos, né, que a gente investiga isso, né? Recentemente a gente, inclusive, estivemos aí na Semana de Ciência e Tecnologia do SUS, né, em Brasília, e um dos projetos que a gente está coordenando agora é justamente avaliar a qualidade de vida, né, de pacientes com hepatite C, né, que são atendidos, né, em ambulatórios de hepatologia e também a taxa de adesão, né? Então, assim, são realmente estratégias super importantes para a gente poder, né, a partir ali da atenção primária, ver o olha, foi produzido esse medicamento, mas será que ele está sendo realmente aderido, né? Ocorrendo realmente uma adesão, né, da população, né? Quais são os efeitos colaterais disso? Então, essa conexão, né, entre atenção primária, né, e os demais níveis de atenção aí do SUS, né, são super importantes para a gente ter o controle realmente dessas doenças. Isso pressupõe cobrança popular e participação social também. O SUS não é feito só por quem está nos gabinetes ou pelas equipes de saúde que estão nos hospitais e nas unidades, não. Ele é feito também por nós. E essa participação popular e social é importantíssima no sentido da cobrança e da colaboração. Agora, o assunto que eu acho que é o mais polêmico relativo às hepatites, que é justamente a meta para a gente conseguir controlar em níveis altíssimos, porque nós estamos falando aí de 90%, mais de 60% de objetivos, de metas para as hepatites aqui no Brasil. E temos índices muito baixos ainda, né, Lívia? Qual é a sua avaliação sobre essas metas estipuladas pela OMS? É factível? Dá para o Brasil chegar até 2030 nesses objetivos? E se não der, Lívia, o que está faltando no mundo ideal? Como é que a gente deveria estar tratando as hepatites?
Então, Nara, primeiro assim, você falou uma coisa super importante, que é essa questão da participação social, né? Assim, queria reforçar realmente isso. Isso é fundamental, né? A gente tem observado como que, né, a participação da sociedade civil, ela auxiliou muito. Auxiliou desde a gente ter hoje um tratamento para hepatite C, que é um tratamento disponível para todos de forma oral, né? Houve toda, né, uma pressão realmente popular a partir do momento que esses medicamentos estiveram disponíveis. Então, a participação social é fundamental, tá? E em relação à questão de alcançar essas metas, aí também a gente tem, né, diferentes atores que vão ter um papel muito importante, né? A gente, na verdade, né, quando essas metas foram lançadas, foi lá em 2015, inclusive no Brasil, o Brasil sediou, né, um encontro internacional sobre sobre o controle, né, das hepatites. Esse encontro, né, que foi feito, né, através de uma própria iniciativa da OMS, e ali a gente estava em 2015. E a gente não sabia, né, que em 2020 ia chegar o quê? A pandemia do Covid. Então, a pandemia do Covid realmente ela impactou muito. A gente tem vários estudos que mostram, né, que o acesso ao diagnóstico, a notificação, ela diminuiu muito, porque a gente tinha, né, naquele outro momento, outra prioridade que era realmente super importante, né, que era realmente mais relevante naquele momento, que era a Covid. Então, isso aí acabou impactando. E aí, com isso, né, alcançar, atingir essa meta para 2030, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, vai ser bem difícil, né? Por causa de todos esses problemas, né, essas questões que surgiram devido ao Covid. Mas, além disso, outra coisa importante é realmente o aumento, o acesso ao diagnóstico. Como eu falei, eu acho que a peça-chave é essa. Fazer com que as pessoas sejam testadas. Esse é o primeiro objetivo, né? Desse plano, né? Dessa agenda 2030 da OMS. E aí, para alcançar isso, realmente, a gente precisa de vários atores atuando, a gente precisa do nosso lado aqui, né, de pesquisadores, né, do desenvolvimento de testes novos, rápidos, né, para todas as hepatites, não só hepatite B e C, testes que você possa indicar, né, a infecção ativa, do ponto de vista, né, do governo, da distribuição, do acesso desses testes e da população de realmente o quê? Procurar o acesso a esses serviços e também reivindicar, né, também pelo acesso a esses serviços nos casos onde não tiver a disponibilidade. Então, é um trabalho realmente, né, em conjunto, né, de toda a sociedade. Eu vou lembrar vocês que estão nos ouvindo do imenso dever de casa que a gente tem até 2030. Ó. A meta adotada pelo Brasil é diagnosticar 90% das pessoas. Isso pressupõe acesso e pressupõe também a iniciativa das famílias de buscarem os serviços de saúde. É importante que a gente tenha um acompanhamento anual e que a gente use o Sistema Único de Saúde, porque é no uso que a gente melhora ele também como população. Outra meta, tratar 80% de quem recebeu o diagnóstico positivo, ou seja, a importância da adesão ao tratamento, da continuidade. Reduzir em 90% as novas infecções, ou seja, a importância da água tratada, do esgoto tratado, do sexo protegido e reduzir em 65% a mortalidade, que nos coloca a importância de novo, da adesão ao tratamento, do diagnóstico precoce e da informação. Sem informação, a nossa população não vai buscar essa assistência, e sem informação, até mesmo os nossos profissionais e as nossas profissionais de saúde não vão conseguir fazer o seu trabalho do jeito que tem que ser feito. Então, é isso. Nós ouvimos a Lívia Mello Vilar, chefe do Laboratório de Hepatites Virais do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC da Fiocruz, pesquisadora. Aliás, como sempre no Repórter SUS, aqui uma felicidade ter pesquisadores e pesquisadoras no nosso podcast, porque a ciência brasileira precisa ser mostrada e incentivada. Obrigada pela participação, Lívia.
Obrigada a você, Nara, obrigada a todos que estão nos ouvindo e espero que a gente consiga, né, atingir a meta e principalmente, né, divulgar informação, né? Divulgar informação é diminuir conceitos inadequados, diminuir fake news, para que todo mundo realmente possa ter acesso à saúde de qualidade. É isso, eu nem preciso dizer mais nada para encerrar a nossa conversa. Você que está nos ouvindo, obrigada demais pela companhia, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Até semana que vem. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Saiba mais em brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. Apresentação, Nara Lacerda, trabalhos técnicos Adilson Oliveira. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Semana que vem tem mais.